O que será que acontece dentro de uma mentoria? Quais são as perguntas que mudam caminho e quais são as respostas que transformam carreiras? Aqui você descobre tudo isso ao vivo. Este é o AteraCast. A mente cria, a ação realiza e o ambiente sincroniza. Mari Freitas aqui. Thalita Zanin e esse é o AteraCast. Sejam muito bem-vindos. Aqui vocês vão ouvir sobre mente, ação e ambiente, porque afinal... A mente cria, a ação realiza e o ambiente sincroniza. E esse é um ambiente poderoso, né, Mari? A gente já Demais. vai começar com tudo com uma mentorada linda que está aqui hoje para falar um pouquinho dos desafios dela, de tudo que ela está passando e motivar você a crescer. Aline, seja muito bem-vinda ao AteraCast. Conta, como que você está se sentindo aqui já no primeiro episódio? Então, uma que eu tô muito feliz, pra mim, não deixa de ser a realização de um sonho também. Você sabia que era o primeiro episódio? Não, eu já percebi. Maravilhosa, eu gosto assim, que já chega no Pelo clima. amor de Deus. Gente, amei. Amor, tá vendo? Amei, Você eu vou tá fazer parte do começando primeiro com episódio. tudo. Adoro. Carioca. Então, tudo pra mim tá sendo, assim, um divisor de águas, né? Tá aqui, participar do primeiro podcast, tudo tá sendo, tipo, as minhas limitações, né? Eu tô vencendo cada coisa ali que me impactava pra não ir a esse novo caminho. Eu já quero começar com uma pergunta que vai assim, bombástica. que nem você está começando, sabe, com os dois pés no peito. Eu sei que para você teve que vencer assim a si mesma Exatamente. para dar esse passo. O que você poderia falar para quem está assistindo e falar assim, cara, se você está aí na mesma situação que eu, faz isso que vai dar certo. Olha, vou te falar, Thalita, se você tá aí nessa situação que eu tava, você tem que virar essa chave. E essa virada de chave é só quando você decide. Não tem ninguém para decidir por você. Você decide, o negócio acontece. Só dessa forma. Muito bom. Qual que foi o ponto de inflexão na sua história que fez você chegar até aqui hoje? Mari, você falou o ponto crucial, a minha história. Eu não conseguia falar sobre a minha história. E sabendo que as pessoas ao meu redor sempre se impactaram muito com a minha história. Eu sempre fui muito do mundo corporativo e a minha desenvoltura com as pessoas sempre foi voltada para essa área do business. E eu não falava muito sobre esse encontro. E aí, uma das primeiras vezes que eu falei sobre a minha vida, né, a minha pessoa, foi no nosso primeiro encontro, que vocês também estavam presentes, né, naquela roda de palestra. Primeira vez que você falou sua história. Primeira vez que eu falei sobre a minha história pessoal. Eu não gosto. Não Não gostava. gostava. Olha, gente, eu não gostava de falar sobre a minha história. E sempre que eu falava alguma coisa, eu percebia que isso impactava na vida de alguém. E eu comecei a perceber. Sabe aquela pergunta que a gente sempre escuta em treinamento, em convenção? Qual é o seu sonho? Qual é a sua missão? Qual é a sua missão? E eu você tinha tá fazendo aqui, né? Exatamente. Eu tinha muita dificuldade de responder isso. Muita. Eu tinha dificuldade de pensar qual é o meu sonho. Porque eu acho que eu só vivia o movimento que a vida me levava. E aí eu comecei a perceber que a minha missão, que estava inserida no meu sonho, era impactar a vida das pessoas. Peraí, mas como? Eu falo da Aline, eu percebo que isso já impacta um pouco. Então, vamos aprimorar isso. Vou estudar. Comecei a estudar. Comecei a perceber que a minha fala tinha uma escutativa das pessoas. Elas paravam para te ouvir. Paravam para me ouvir. E assim, poxa, Aline, mas deu certo então com você. E você me falou isso e deu certo também. Eu comecei, gente, isso daqui pode virar a minha vida, porque eu posso trabalhar com o que eu mais gosto de fazer. Sim. E aí foi a minha virada de chave. Qual é a minha missão? Impactar a vida das pessoas positivamente, para que elas saiam do lugar que elas estão e se movimentem para se desenvolverem profissionalmente, mentalmente, emocionalmente. E a gente consegue fazer esse movimento e trazer o melhor das pessoas. É legal você trazer isso, porque eu brinco muito que entre o momento em que a gente decide, que é essa virada de chave, que a Mari te perguntou, que a gente muda a nossa mentalidade, até a gente agir, tem um gap ali, né? Porque muita gente fala assim, tá bom, eu decidi, tá, mas você decidiu de fato, você tá agindo, você tá olhando para o plano, você tá olhando para o que você tem que fazer. E eu que te acompanhei nesse gap que você teve, ele foi mais desafiador do que se você tivesse tomado a decisão primeiro. Então, a pergunta que eu te trago aqui agora é, tá, tudo bem, existiu uma virada de chave e a gente sabe que isso é mente, né? Você transformar tudo isso, é você olhar para isso e falar assim, cara, peraí,
Onde eu tô não dá mais para eu ficar. Eu preciso mudar, eu preciso fazer alguma coisa. E aí, qual foi o momento que a ação prevaleceu a sua mente? Que você falou assim, tá, tudo bem, isso tá aqui, tá na cabeça, mas agora eu tenho que trazer, tenho que aterrar isso aí e começar a executar. Então, tá, quando a gente se conheceu, eu comecei a acompanhar muito o trabalho de vocês. Ai, E adoro que ela vai puxar a sardinha pra adoro, gente. adoro. Não, eu Tô não tenho brincando. como ir para outro caminho, Sim. tá? Tipo assim, eu comecei a acompanhar vocês e aquilo começou a me encantar. E começou a me impactar ao mesmo tempo. Eu falei, gente, eu vi as meninas começando, lançando tudo, a mentoria, o primeiro encontro, cada construção. Eu falei, gente, elas me convidaram desde o primeiro momento. Por que que eu ainda não disse sim? O que que tá me prendendo? O que que tá... E aí, tipo assim, vocês nunca largaram minha mão. E isso foi o importante, porque vocês no primeiro não que eu dei, vocês poderiam, a Aline não quer. Não tá pronta, Gente, né? foi uma luta. E a Tá falava, Aline, quero fazer um encontro com você de novo. Eu falei, tá, não tem nem tempo para marcar. É 5 minutos. E aí, no penúltimo encontro que a gente teve, ficou muito enraizado. É isso que eu quero. Como fazer? É isso que eu quero, como fazer. E aí, eu ainda não tinha tomado essa decisão. E aí, a Tá veio falar, Aline, nós vamos fazer o encontro porque eu tenho algumas novidades para você. Beleza, quando a gente fez esse segundo encontro, tipo, muito no improviso, para mim, que eu ainda estava num ambiente e tal, ela falou, Aline, é isso, isso e isso, e a gente já tem na semana que vem. Tô dentro, tô dentro. Pode contar comigo, eu tô dentro. Semana que vem, vamos. Eu fiquei surpresa, tá, gente? Porque depois de um ano, eu já tava esperando. E eu quero Uma aproveitar, desculpa. eu quero aproveitar isso do um ano, Aham. tá? Quero que você traga, que você aterre aqui pra gente. Poxa, um ano você teve a oportunidade de estar num ambiente diferente, mas ali talvez a mentalidade não estava ajustada. Será que eu quero ir pra ação? E esse um ano passou, né? E a gente pode pensar que um ano foi perda de tempo ou um ganho de tempo. E eu gosto de pensar que quando a gente toma decisão, tudo que a gente viveu antes da decisão foi um ganho de alguma forma, que ele pode ser positivo ou negativo. Então, você que acompanhou a gente lá do começo, você que estava no mesmo ambiente ali com a gente, nesse um ano, de você parar para pensar, cara, talvez lá um ano atrás eu poderia ter entrado ou não, mas qual foi o ponto nesse um ano de você falar assim, eu tenho que me mexer agora, porque se eu não me mexer agora, aí sim eu vou estar perdendo muito mais tempo da minha vida. E isso vai impactar as pessoas que eu posso transbordar. Qual foi esse momento? O que você aprendeu nesse um ano que Mari, mudou você a sua falando mente? agora, sim, a gente já, você já trazendo isso desse momento, já me fez fazer um outro pensamento, trazer uma outra realidade e fez todo sentido. Eu estava amadurecendo realmente nesse um ano. Eu não sou aquela Aline de quando a gente conheceu lá atrás e precisava desse amadurecimento. Com certeza. Se não tivesse esse amadurecimento, a Aline de hoje não teria conseguido fazer essa decisão de estar na Terra. Se fosse lá atrás, talvez eu tivesse desistido no meio do caminho. Uau, que poderoso. Então, assim, foi muito engrandecedor, porque eu tô com muita energia, eu tô com muita Tá força. na hora certa. Na hora certa. Muita vontade de fazer acontecer. E aí foi nesse penúltimo encontro exatamente, Mari, que eu tomei essa decisão. Falei, eu preciso ser por mim. Eu fui sempre pelos outros. Sempre pelas outras pessoas, vinha tudo primeiro, trabalho, família, amigos e compromissos no geral, até esse dia. Falei, não, agora vai ser a realização do sonho e eu quero viver disso. E para viver disso eu precisava tomar uma decisão. Então falei, agora é o momento. Muito bom. E agora que você está na Terra, você tem nós duas como suas mentoras para te guiar, para te direcionar esse caminho. E nesse primeiro episódio você tem um benefício, tá? Esse é um benefício muito único. Você pode fazer uma pergunta que vai mexer o seu ponteiro, uma para mim e uma para Mari. Qual seria? Eu já até sei. Ah, olha, eu gosto assim, já veio pronta. Já até sei. Eu tava muito Você tá ansiosa pronta, por esse amiga? Você tá momento. pronta? Prontíssima. Quem é primeiro? Você escolhe. Gostaria de saber quando foi a virada da chave de vocês. Quando que vocês fizeram essa virada? De tomar essa decisão, de mudar tudo, de... Não, é a Terra, a gente vai realizar, de sair, vamos dizer, do cotidiano para estar aqui hoje. Quer falar primeiro? Pode falar. Eu acho que assim como você foi um processo, né? Eu acho que primeiro veio a decisão de não estar mais onde eu estava, e aí eu não sabia muito direito o que eu queria, mas eu sabia que eu queria ajudar pessoas. Isso era fato. Eu não sabia muito bem como fazer. Então, beleza, fui, entrei nesse mundo de mentores e comecei a gostar muito, mas eu sentia que ainda era muito pequena para o que eu queria. E aí, quando eu entrei nesse movimento da Liga, da MLS, e reconheci a Mari, né, que a gente já tinha viajado junto para Bahamas, e a gente se encontrou, e nós desenhamos ali a Terra, eu acho que
foi muito uma questão mais sabe, intuitiva, larga tudo, aposta, esquece todo o resto, é isso, do que uma questão decisiva. Eu acho que, eu lembro até hoje que quando eu conversei com o Lê, meu marido, da nossa conversa, né, que eu e a Mari tivemos, ele falou assim, o que você está sentindo? Eu falei, cara, eu só estou sentindo o que é. Ele falou, então, tem dúvida? Eu falei, né? Não tenho dúvida, então. Então, acho que foi muito mais um sentimento, uma crença de falar assim, cara, tá tudo tão perfeito, a gente desenhou um negócio tão legal, tá tudo tão perfeito que não tem como dar errado. Então, aposta as fichas ali que vai dar certo. Eu falo que ponto de inflexão existiram alguns em várias viradas de chave que eu tive, em vários momentos. E da Terra especificamente foi muito curioso, porque eu nunca imaginei ter uma mentoria, ser mentora. Eu estava num momento muito, quero fazer só o que eu quero, sabe? Quero... sabático. eu tava assim, Literalmente. tô tranquila, já trabalhei muito, já conquistei o que eu queria até o momento ali da minha mentalidade, que era muito pequena até então. E quando um mentor, né? Na verdade, eu fiz o mesmo movimento que a Thalia, eu quis mudar de ambiente. Eu entendi que eu queria estar num ambiente diferente, as pessoas que eu estava ali já não eram as pessoas que estavam me agregando da forma que eu gostaria, que era me desenvolver mais, ter outro tipo de conversa, sabe? Eu estava percebendo que eu queria uma coisa mais profunda. E aí, o primeiro movimento que eu fiz foi entender que eu tinha que mudar de ambiente. Então, quando eu mudei de ambiente, foi o lugar que eu reencontrei a Thali, e eram mulheres de propósito, mulheres de negócio. Eu me sentia diminuída, mas ao mesmo tempo grande ali, porque eu já estava no meu processo do método Vitria, né, de hipnoterapia. Aquilo para mim já era muito grandioso. E um mentor, né, os meus mentores na época falaram, você tem que ter uma mentoria na Liga. Eu falei, como assim uma mentoria na Liga? Eu? Me diminuindo, assim, meu Deus. E ainda eu brinquei ali com... Aquele momento eu até brinquei com o Caio Carneiro, né? Falando assim, você conhece alguma hipnoterapeuta para me tratar? Porque eu não me vejo ali dentro. Só que foi um olhar de alguém que via em mim esse potencial. E aquilo foi muito poderoso, né? Então eu falei, meu Deus, se os meus mentores já me vejam nesse movimento, mas será que eu sou tão boa assim? Será que eu tenho tantas habilidades? E eu sou uma pessoa que eu me comprometo muito com pessoas, que era até o bate-papo que a gente estava tendo um pouquinho antes. Então, minha forma de me comprometer comigo é me comprometendo com o outro, porque pessoas me movem, né? E aí eu falei, tá, mas eu quero, mas eu quero ir com alguém. Eu quero ter uma sócia, eu quero ter um movimento. Quem será que é? E nesse dia eu saí da sala, já pensando nisso, falando pra Deus, quem será que é essa pessoa que pode me adicionar, que pode agregar? E aí foi quando eu encontrei a Thalita, foi nesse dia mesmo. E a gente batendo um papo ali, ela, eu faço mentoria de carreira, eu gosto muito da parte estratégica. Eu falei, nossa, que legal, e como que é isso? Ela, tá tudo certo, a pessoa vai pra ação, vai pra estratégia, mas tem um momento ali que ela para, porque, poxa, ela precisa daí de uma terapia, algo mais profundo. Interessante, né? Porque é a parte que eu gosto. E começou a validar, e a gente bateu um papo ali, eu falei, vamos conversar mais a fundo disso, vamos tomar um café. E aí, num bate-papo de um café, falei pra ela do convite da Liga, e ela já tava com esse movimento querendo. Eu falei, poxa, me conta mais do seu negócio, me conta mais do seu... Cara, é muito poderoso, porque vem a Mari, que vai cuidando do presente e passado, a Thali, que é presente e futuro, e as duas, pá, uma potência. Isso é muito poderoso, o que a gente pode fazer. E ali, então vamos. E foi tipo assim, vamos. Nunca teve... Eu sou uma pessoa, Aline, que não existe plano B na minha vida. Sou uma pessoa assim... Até arrepia falando isso, porque, cara... Não tem plano B. E quando a gente decidiu montar uma mentoria, a Terra, né, que a Terra vem de aterrar tudo que a gente fica na mente, tanto da nossa vida quanto da nossa ação. Tipo, vamos aterrar tudo isso aqui, porque o que faz a gente ter uma depressão, ansiedade, procrastinar, se sabotar, é esse looping mental. E a gente tem essa habilidade muito forte de aterrar isso nas pessoas. Então foi muito poderoso. E quando a gente decidiu aterrar isso, né, cara, não tem plano B. É isso até dar certo, não tem como dar errado. Então a gente deu um all-in no sentido assim, a gente não pensava em outra coisa. Era só isso. E quando a gente decidiu, tá, vamos decidir tal, a gente abriu uma reunião, né? Não sei se a Thali lembra. Sim. Então vamos conversar como que vai ser a Terra. Eu olhei e falei, tá, antes da gente começar, eu olhei pra ele e perguntei assim, mas por que eu? Gente, juro, ela fez essa pergunta, tipo, eu toda da ação, ela... Por que eu? Por que você me escolheu? Porque assim, eu quero entender. Porque é um relacionamento, né? Eu ia perguntar, inclusive, isso que, assim, vocês não tinham mais essa afinidade. Vocês tinham se conhecido em algum momento. Como é que foi essa coisa? A gente nem se seguia no Instagram mais, nem nada. Nada, a gente, tipo assim, se conectou. E eu perguntei pra ela, a gente abriu, tá, vamos fazer. Eu olhei pra ela e falei, tá, mas
por quê? Por que você me escolheu? Você lembra que você respondeu? Não. Eu lembro. Daí ela falou assim... Primeiro ela ficou... Assustei, eu falei, porque eu falei, gente, mas que pergunta Ela tá perguntando agora. isso, porque assim, eu sou uma pessoa que eu me comprometo com pessoas, eu sou a Sim. pessoa que, tipo, eu sou o tipo de amiga e o tipo de mentora que ela sabe, eu me preocupo, eu pego na mão, eu quero saber, eu quero me aprofundar, eu faço tudo pela pessoa. Eu sou essa pessoa desde sempre, sabe? Eu falo, enche meu saco, eu não tô nem aí, mas não enche o saco dos meus. Não enche, ela sabe. Às vezes acontece alguma coisa, ela me conta, eu pego o ranço da pessoa que eu não quero mais saber, não fez nada pra mim, mas fez pra alguém Fez que eu pra alguém que amo, você ama. não tem como. E aí ela falou assim, ela assustou, ela falou, porque eu entendi, ela prática, né, que você tem uma habilidade que eu não tenho, É verdade. entendi que você agrega muito no nosso negócio, porque se a gente pensar no nosso negócio juntos, você vai cuidar de uma área que é um desafio. Para mim, eu percebo que as pessoas precisam disso para conseguirem pôr em prática muito do que eu falo, então é isso. E aí ela perguntou, ela olhou para mim e falou assim, você, por que você me escolheu? Daí eu falei, porque você me completa no projeto que eu quero para minha vida. E ela, ai, que bonitinha, ela tá emocionada, ai, que bonitinho e tal. E aí foi isso, porque não é sobre o que a gente vai transbordar no outro, mas é o que nos Uma uniu, transborda na outra né? também. Não, né? e Isso foi muito você vê que poderoso. as respostas de vocês foram muito parecidas. Sim, Só que de eu forma na assim, mente, ela na ação, né? é assim, Total. muito racional, muito emocional no seu lado, mas Sim. assim, foi praticamente a mesma resposta. Posso fazer mais uma assim, rapidinho, que nem vai Rapidinho, demorar? pode, Então pode. vamos lá. Quando que vocês viram o movimento da Atera que vocês falam assim, funcionou, deu certo? Resultado. Eu vou te falar que a gente ainda passa por isso. Eu e a Mari, a gente brinca, até quando eu tô falando com os mentorados, eu falo, o que a gente fez? A gente acelerou e não viu a estrada passar. Nós não tivemos isso. Ai, não, vamos comemorar cada ponto. Não, a gente viveu tão intensamente, tão assim, cara, mergulhamos de cabeça e vai. Que acho que agora, né, amiga, que a gente parou pra respirar, a gente olhou e falou, caraca, olha tudo que a gente já fez, olha tudo que a gente construiu. Então, assim, eu acredito que a gente faz agora esses movimentos a cada 3, 4 meses para entender a nossa ação, porque a gente é muito profunda. Então, assim, a gente quer saber dos mentorados, a gente quer saber dos resultados. A gente não fica olhando muito pro que a gente está fazendo. E aí o resultado, ele vai vindo. Ele vai vindo. E aí tem hora que você para e fala assim, caraca, quando alguém, né, manda uma mensagem no Instagram, nossa, você tá falando comigo, a gente, oi, tipo... Não, isso é muito curioso, né? Então, acho que a gente tá percebendo ainda tudo que a gente tá Porque contando. foi muito rápido. Foi rápido. Né? Foi muito rápido a gente pensar assim na Terra. Então, foi em setembro de 2024 que houve o convite. E aí, um bate-papo ali e tal. Em outubro, nós como sócios falamos, tá, montamos a Terra, montamos o escopo como nós acreditávamos que é, porque a Terra, ela tá em constante mudança e graças a Deus, porque eu amo mudança, eu amo fluidez, eu já fui uma pessoa muito rígida e a rigidez, ela não leva a gente, ela impede a gente de mudar tranquila, né? E hoje eu agradeço, quando alguém olha pra mim e fala, nossa, como você tá diferente, eu falo, graças a Deus, eu amo mudar. Então, a gente entendeu que os nossos movimentos, eles podiam ser sempre fluidos. Então, a gente foi mudando. Foi testando e operando, né? Testando e operando. E nessas mudanças, a gente foi mudando muito, né? Fomos mudando. Então, cada resultado de mentorado, a gente foi pro individual. Então, a gente falou assim, será que a gente dá certo como sócio? Será que o que a gente acredita que funciona dá certo? Então, a gente foi para uma mentoria individual. A gente validou 6 mentorados no individual. Começou a ter muito resultado. Elas começaram a voar e tudo mais. E a gente falou, cara, a gente faz isso? Cara, isso é muito poderoso. Meu, olha o que você fez, olha o meu lado que você fez. E a gente entendeu que faltava alguma coisa, que era o ambiente. A gente entendeu que se a gente juntasse, na época eram mulheres, né? Todo mundo junto, olha o resultado do network que elas iam ter. Olha como isso ia ser poderoso. E aí, a gente foi pro terceiro pilar do ambiente, né? De como a mente cria, a ação realiza, mas o ambiente sincroniza mesmo, impulsiona e tudo mais. Negócios entre si. E aí, em novembro, ou seja, um ano, nós lançamos a Terra. Que foi mente, né? Os pilares mente, ambiente e ação estratégica. E quando a gente lançou isso, foi muito poderoso. E foi muito rápido, porque a gente lançou quem que vai ser, tivemos a primeira mentorada, a segunda mentorada. E a gente estava vendendo ali uma ideia. Onde você estava, né? Então, a gente estava assim, a gente tinha uma ideia. Quem que vai comprar essa ideia com a gente? E foi muito curioso, porque a hora que a gente vendeu a primeira, um olhou pra cara da outra e falou assim, cara, agora não tem volta. Porque já vendemos a primeira. Já era, agora tem que não tem o que continuar. fazer. E a gente continuou, e aquele all-in, eu sou colérica, a Thalita é fleumática, a gente, vamos fazer e tudo mais. E aí, quando foi em março, foi a nossa primeira... A gente fez em fevereiro um mega evento, assim, que, tipo...
A gente tava lá, a Thalita olhou e falou assim, cara, você tem noção do que a gente tá fazendo? Aí eu olhei pra ela, não, aí ela falou assim, eu tava lá, tranquila, assim, ela olhou e falou assim, cara, você não tem ideia do que a gente tá fazendo, né? E eu olhei pra cara dela e falei, não, eu não tenho ideia do que a gente tá fazendo. Ela falou, cara, é um evento para 80 pessoas, com Fabiana Carneiro, com Arthur Aguiar, a gente tá no office do Caio Carneiro fazendo esse evento, aí eu comecei... Tipo, Caiu as fichas, comecei sabe? a cair a ficha assim, eu falei, cara, a gente é muito foda. E aí ela, cara, a gente é muito foda. Eu falei, cara, a gente é muito foda. E aconteceu. E a gente lançou a Terra em março, oficialmente, a primeira entrega. E em 3 meses, a gente estava na Liga. Então, quando a gente entrou na Liga, assim, entramos na Liga, tudo. Foi logo quando a gente bateu ali 1 milhão de vendas, né? Eu lembro que a gente estava no escritório, a Thalita, né, anotando a Fazendo ação conta, tal. e eu lá, gente, peraí, vamos ver quanto que a gente já faturou. Nananã, nananã, nananã. E ela, tipo assim, amiga, a gente acabou de bater 1 milhão em vendas. Eu falei assim, Tá. tá. E aí ela olhou pra mim, como assim? Tá. Ela levantou, pulou, comemorou, você tem que comemorar. Daí eu fiquei assim, mas não era isso já que ia acontecer? Porque pra entrar na Liga a gente tinha que ter vendido esse tanto, tal. Dela, sim, mas a gente conseguiu. O cara deu, ai, tá, então a gente conseguiu. Aí começamos a pular e foi muito curioso, porque na minha cabeça era tão assim, era isso que ia acontecer, que era uma dificuldade de eu comemorar, porque esse é o plano. Não tem outra saída. Então, chegar nesse faturamento era o que ia acontecer. Então, eu estava muito descansando mesmo, porque é o que a gente sempre fala, não existe plano B, gente. O plano A até dá certo, cara. Eu me identifico muito quando você tem essa fala, sabe, Mari? E eu não conseguia comemorar, porque tá tudo muito planilhado, como você falou, aquela coisa da rigidez. Deixa a gente passar para o próximo nível. Eu queria deixar muito registrado aqui, quando você fala que foi importante para você alguém pegar na sua mão. Uhum. Foi crucial. Minha gratidão vai ser eterna com vocês, porque eu lembro como se fosse hoje, a gente terminando a rodada de palestra, e a Mari, quando pegou no meu braço, falou, você não sabe o poder que você tem de impactar a vida das pessoas. E aquilo ficou registrado, não só na minha mente, mas assim, no meu coração. Aline, é isso. E assim, o movimento que vocês fazem, quando eu perguntei para vocês como vocês fizeram a virada, as duas se emocionaram. Sim. Do jeito de vocês, mas as duas se emocionaram. E é isso que faz a gente, como mentorado, se encantar em querer estar aqui. Porque não é só um negócio, não é só uma aula, não é só um ensinamento, pessoas, entendeu? né? São pessoas, vocês conseguem tocar no nosso íntimo, fazer, desenvolver e aflorar a gente de querer ser melhor naquilo que a gente tem potencial. E a Aline de hoje, a Aline de hoje, o que ela tá pronta para viver nesse próximo ano? Tudo, Mari. Até o meu tudo vai ser com toda a ênfase. 2026 vai ser o ano da mudança. Da Aline Salles, da mentoria da Aline Salles, dentro da Terra, com seus mentorados. Vai ser o divisor de águas da vida. Assim como a gente tem algumas situações do passado que marcaram muito negativamente, que vão ser totalmente ressignificados, eu quero que 2026 seja o ano que eu falo, foi o meu ano da virada. Uou. Então vamos fazer um compromisso público aqui? Aham. Eu quero te fazer um convite para daqui a um ano a gente estar sentada nessa mesa e você tá contando a sua história e as suas vitórias. Combinado? Compromisso feito, compromisso Feito. assumido. É que tá aí, você 2026. ouviu e você é prova de que em um ano você vai estar sentado aqui contando uma outra história, agora de como você construiu o seu império. Com certeza. E agora, para finalizar, qual que é a mensagem que você deixa para as pessoas que estão te ouvindo hoje? Mário, vou falar para você o seguinte: não se prenda ao que você não entende ainda ou que você acha que você não é capaz de fazer. Nós somos capazes de tudo, absolutamente tudo que a gente quiser fazer, desde que você crie uma predisposição de tomar a decisão e em fazer. Enquanto você, eu acho que eu posso, eu não sei se eu consigo, você não tomou essa decisão, você realmente não vai conseguir fazer. Mas o dia que você decide, você vai fazer. Gente, esse foi o Obrigada, primeiro foi um episódio. prazer ter você. Vamos estar aqui, tá? Ai, Vamos eu estar aqui te amei. esperando. Esse Daqui foi a o um ano. primeiro episódio do nosso certeza. AteraCast, já com promessas e compromissos Promessas. públicos. E vem muito mais por aí, porque aqui, como a Mari disse, a mente cria, a ação realiza. E o ambiente sincroniza. Até mais.